Rapaz, eu não sei se vocês acreditam em livramento. Rapaz, tem uma pessoa que fala que é sorte, mas eu acredito que é a mão de Deus segurando. Eu já passei por muitos livramentos, mas uns aqui na Espanha, tô lembrando agora, foi bênção pra mim. Eu acredito que foi a mão de Deus. A mão de Deus que me ajudou. Eu tava na hora que eu mais precisava. Eu cheguei aqui na Espanha. O povo aqui tem um negócio de buzinar atrás da gente. Filho, mas isso aqui é proibido andar armado. Mas se eu andar armado, eu dava tiro demais nesse povo. Nossa, não sou daqui, tem que respeitar o local, mas qualquer coisinha buzina na gente. Tá vendo a seta e tá pip, não sei se tá cumprimentando a gente. Eu tenho hora falando, tá bom, filha da puta. Rapaz, voltando aqui pra Livramento. Quando eu cheguei aqui, o primeiro dia que eu fui na igreja, um rapaz lá deu uma carona pra nós. Falou, não, vocês moram onde? Ele falou, não, eu vou levar vocês. Nós morávamos em outra cidade. Nós morávamos nessa mesma cidade que nós viemos pra igreja, não. Rapaz, sabe aquele culto que falou? Você que tem intimidade com Deus, você sabe o que Deus está falando com você nas bocas de quem que está falando com você. Você sabe, eu sei. E esse dia, Deus falou na boca de um pastor lá aquilo que eu precisava ouvir, não que eu queria ouvir. Bom, rapaz, eu saí. Como aqui é um país que eu não falava o idioma, eu tava com a família, numa igreja que eu não conhecia, com as pessoas que eu não conhecia, perdido mais do que segue tiroteio, filho. Você não tá entendendo, não. A minha filha entrou no carro, a minha esposa entrou no carro, a pessoa que deu a carona pra nós, que ia levar nós na rodoviária, pra nós voltar pra cidade onde nós estávamos, deu a carona também. A minha filha entrou de um lado do carro, eu parei com o motorista, minha esposa entrou do lado, a minha filha entrou de um lado, só que ela ainda é pequenininha demais, ela tinha 3 anos. Aí o cara querendo sair muito rápido, que já estava atrasado também, tal, que ele ia levar nós na rodoviária e buscar eu acredito que ia voltar para buscar alguém, buscar a esposa dele, não sei, acho que ele dá 2 rodadas, acho que ser gentil, nós assim, aceitamos o favor dele. Ele saiu rápido. Cara, a minha filha esqueceu a porta aberta e o pé de fora. Como ela era muito pequenininha, tinha 3 para 4 anos, o carro veio, cara, ela deitou a porta aberta assim, ela com o pezinho para fora. Ela caiu, o carro veio e passou por cima do pé dela. Só que como o pé dela ficou de bico, o carro veio e passou por cima e dobrou o pezinho dela ao contrário, e ela ficou caída no chão. O carro veio, eu falei, para por favor. Ele parou, a hora que ele parou, mas ele parou, o carro tinha parado em cima, a roda do carro de trás tinha parado em cima do pé da Brenda. Cara, e eu tava do outro lado. Quando eu desci do carro e falei pra ele, tá em cima do pé da Brenda, ele não achava a marcha, ele ainda foi um pouquinho mais pra frente, passou por cima da perna dela, até que ele achou a marcha da ré, ele voltou. A minha filha tava em desespero, cara, com os olhos grandes assim, olhando pra mim, chorando, e o pezinho dela saiu debaixo do carro, saiu todo derrotado. O pezinho dela saiu todo derrotado. Eu no desespero, cara, eu falei, Senhor, me socorre, Jesus, me socorre. Eu lembro disso como fosse hoje. Eu me emociono de falar. Eu falei, Senhor, me socorre, eu preciso de socorro. Eu peguei minha filha, catei ela, joguei aqui no ombro e tirei o sapatinho dela. A hora que eu peguei no pé da minha filha, o pé da minha filha estava amassado para trás. Eu falei, Senhor, me socorre, eu preciso de socorro. Porque no desespero eu estava num lugar que não era meu, num país que não era meu, distante da minha casa, não tinha médica, que eu não tinha seguro, eu não tinha papel, aonde que eu ia correr, aonde que eu ia no médico? Eu falei, Senhor, me socorro. Eu vi, cara, o milagre de Deus fazendo a minha mão. Eu vi que eu tirei a meinha dela, o pezinho dela estava chato, estava amassado. Eu coloquei a mão no pezinho dela e disse, Senhor, me socorre.
eu vi dentro da minha mão, eu senti o pezinho dela ir voltando. Cara, o trem mais incrível do mundo. Eu conto isso pras pessoas, a minha esposa tava. O pezinho dela foi voltando, cara. E ela no desespero, ela não quietava com o pé. Tá doendo, papai, tá doendo, papai. E eu com aquela fé que eu tava, sabe? Com aquela convicção que Jesus não ia deixar ela ter quebrado o pé, cara. Eu vi o pezinho dela se aplanando novamente, sabe? Voltando ao normal. Cara, eu peguei ela no desespero. Levei pra cima assim, falei, Senhor, me socorre, eu preciso de socorro. Me socorre, aquele socorro com tanta fé, sabe, que eu pedi. Que na mesma hora nós entrou no carro de volta e ele falou, tem um postinho de saúde aqui perto, vamos, e nós corremos lá, cara. E a minha filha no desespero, e o pé dela foi arrucheando, sabe, ficando roxo. E eu em cima, pedindo socorro, Senhor Jesus, no desespero, Senhor Jesus, o Senhor me socorre. Rapaz, eu clamava só a ele, não tinha outro jeito, Senhor. E como nós não tinha documento, não tinha nada, só tinha passaporte, o médico tardou um pouquinho a atender nós, mas nós fomos bem atendidos, sempre fomos bem atendidos aqui, né? E aí ele falou, não, tem que tirar uma radiografia, um raio-x desse pé. Quando bateu o pezinho dela, não tinha nenhuma quebradura, não tinha nenhuma fratura. E tinha como se fosse nada, o pezinho dela ficou roxo uns dias. A pisadura foi tanto que do lado de baixo do pé dela formou um calo assim roxo, sabe, de sangue. E a minha esposa falou, não tem nada, não quebrou nada e tal, vamos passar aqui somente uma pomada. Cara, aquilo foi pra mim, foi como se fosse uns milagres. Foi o maior livramento que eu tive na minha vida, cara, quando eu cheguei aqui. Cara, me deu um desespero pra ir embora e tudo. Aí, bom, depois disso, outro dia também, ela tinha um negócio de sair na frente correndo. E quando foi um dia, eu não tenho esse hábito de andar muito perto dela, com a necessidade de socorrer ela. Mas esse dia, Deus falou assim, Deus foi na minha mente, não sai de perto da sua filha, não sai de perto da sua filha, não sai de perto da sua filha. Rapaz, e foi um dia de muito movimento na cidade. E foi um dia de... Aqui na cidade onde eu moro tem um tal de comida na calha. Comida na calha é comida na rua. Hoje é o comida na rua. Hoje é dia 6 de... Eu tô gravando esse vídeo, hoje é 6 de abril. Normalmente tem essa comida na rua, um dia de segunda-feira. E esse dia é um dia de muito movimento na rua, muita bebedeira, o povo bebe muita cachaça e tudo, essa tranheira toda. E eu lembro que um dia, já faz uns 3, 4 anos que eu fui nessa festa. Eu lembro que a minha filha saiu correndo na minha frente, cara. E eu do nada, assim no reflexo, eu catei ela pelo colarinho da camisa assim, segurei. Cara, eu não sei que impulso foi aquele. Rapaz, mas passou um carro numa velocidade, tipo assim, uns 4 palmos do nariz da minha filha. Ele passou num gás. Que eu falei, gente do céu, isso é um milagre. E hoje, também dia 6, que eu tô saindo de uma plantação que eu tenho aí. Vou passando pra dentro da cidade, de carro tranquilo, comendo minha castanha aqui, como vocês podem ver. Rapaz, mas saiu uma véia com lenço na cabeça, com um prato de comida na mão, que foi o Satanás que mandou ela. Ela veio do nada, assim, pulou na frente do meu carro com um prato, estatalou oi. E eu lá, sabe, ainda bem que eu vinha devagar. Mas rapaz, eu parei o carro em cima dela. Foi Jesus que chegou ela pra lá um pouquinho e meu carro, sabe, patinou os pneus em cima dela. Mas quase que ela me mata de susto. Mas mais um livramento. Que eu vou falar um negócio pra você. Se mata uma véia beba dessa aí, com um prato de comida na mão, eu imigrante aqui no país, é cadeia, filho. Ou caixão em vela preta. Nossa, obrigado, Senhor, pelos livramentos que eu tenho tido nessa cidade. Que eu vou falar um negócio pra você. Glória a Deus pelos livramentos. Porque eu já tenho tido uns que é a mão de Deus que tem protegido. E que Deus continue protegendo. Eu, meus amigos, minha família, meu povo, as pessoas amigas do Brasil, minha família do Brasil, a minha família aqui, que Jesus continue te abençoando, me abençoando também com livramento. Eu vou falar um negócio pra você, é um segundo pra você colocar a sua vida no maior desespero do mundo, e talvez tarde uma vida pra você sair do flagelo. Tchau, obrigado!